Olá, aqui professor Mota. Eu trago nesse vídeo duas questões de geometria analítica da Escola de Especialistas de Aeronáutica, prova de 2021. Eu já tenho nesse meu canal aqui, eu vou ver se eu coloco aqui um card, das questões de geometria plana e geometria espacial. E junto com essas duas questões de geometria analítica, você tem aí mais de 30% dessa prova de matemática, né? Bom, eu trago aí nesse vídeo no mínimo duas formas de resolver a mesma questão. A dica que eu dou é que você, depois que veja a resolução dessas duas questões, pegue um papelzinho, caneta e tente você resolver. Está se preparando para essa prova? Tenta resolver essas questões. Veja se você consegue, de todas as formas que vou postar aqui. Se conseguir pelo menos uma, você está bem. Qual é o objetivo? É você, através da engenharia reversa, né, de resolver as questões anteriores, as provas anteriores, você tem a capacidade de resolver as questões que vêm nas provas seguintes, porque as questões elas vêm parecidas, a metodologia de resolução é muito próxima. Então, se você sabe resolver as questões anteriores de mais de uma forma, melhor ainda você está preparado para resolver as questões dos concursos seguintes, tá? Bom, trago aqui essa primeira questão que diz o seguinte: a distância do ponto 2 menos 1 à reta R de equação 2x menos 3y mais 19 é igual a zero é. Aqui até uma crase, está errado aqui. Mas vamos ver o seguinte aqui, ó. Você tem dois elementos, um ponto e uma reta, e ele pede a distância entre esse ponto e essa reta. Bom, existe uma formulazinha rápida, fechada, que é só você aplicar. Se você não sabe essa fórmula, nós vamos tentar de outro modo resolver essa questão. Mas vamos ver logo essa fórmula. Então você tem aqui ó, uma reta cuja equação geral dela é ax mais by mais c igual a zero. Isso aqui é a reta R, tá? E você tem um ponto P de coordenada x0 e y0. A distância entre este ponto e essa reta é dada pela divisão entre o valor absoluto. Então você vai substituir o valor de x e y nessa equação geral da reta pelo ponto em particular x0 e y0. Então vai ficar ax0 mais by0 mais c em valor absoluto dividido pela soma, raiz quadrada da soma do quadrado de a e b ao quadrado mais b ao quadrado. Então essa aqui é a formulazinha que você pode aplicar e resolver direto essa questão. Então como é que ficaria aqui? Ó? A distância. Isso aqui seria o nosso x0, aqui seria o y0, o a aqui seria 2, o b é menos 3 e o c é igual a 19. Agora é só aplicar a fórmula, muito simples. A distância então será dada por a divisão entre o valor absoluto de a, que é 2, vezes x0, que é 2, mais b, menos 3, y0, que é menos 1, mais c, que é 19, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Pronto, agora é só resolver isso daqui. 2 vezes 2 dá 4, mais menos vezes menos dá mais, 3 vezes 1 é 3, mais 19, dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, menos 3 ao quadrado é 9, positivo. Todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então aqui nós vamos ter que, aqui será 4 mais 3, 7, mais 19, 26. Módulo de 26, que é 26, dividido pela raiz quadrada de 3. Aí você olha que não tem nenhuma dessas opções, então você tem a opção de racionalizar, dividir em cima e embaixo por raiz de 13, que é o que você tem no denominador, a raiz. O objetivo é tirar a raiz do denominador. Bom, o módulo de 26 é o próprio 26, então aqui em cima ficará 26 raiz quadrada de 13, e embaixo teremos raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 13, raiz quadrada de 13 ao quadrado, que dá 13. Então dá para dividir 26 por 13, fica 2. Então essa distância será 2 vezes
a raiz de 13. E esse item eu tenho aqui na letra B. Bom, a segunda forma de nós resolvermos essa equação, é claro, é um pouco mais extensa, um pouquinho mais complicada, porque a gente não vai ter uma fórmula direto para fazer como nós tínhamos na primeira forma. Mas dá para resolver? Dá. Então, como será essa resolução? Primeiro, você tem aqui um ponto e uma reta. Nós vamos descobrir qual é a inclinação dessa reta que foi dada aqui, tá? E aí, com essa inclinação, nós vamos buscar uma reta que tenha uma inclinação e que seja perpendicular a essa reta dada. Por que perpendicular? Porque a distância do ponto à reta é dada pelo tamanho do segmento que é perpendicular a essa reta. Então, a gente vai pegar esse ponto, vamos imaginar que essa reta seja essa daqui, ó. E vamos entender que esse ponto seja esse daqui, tá? Esse aqui é o ponto P, a reta R. Então, a distância ela é dada por esse segmento que é perpendicular a R e passa por P. Então, ó, nós vamos buscar a equação dessa reta suporte a esse segmento, que nós vamos chamar de reta S. E aí a gente vê já que R é MR, que é a inclinação, o coeficiente angular dessa reta R, é 1 menos 1 dividido pelo coeficiente angular da reta S. Então, essa informação é importante para nós descobrirmos a reta que vai passar pelo ponto 2, 1. 2 e menos 1, tá? Então, a gente descobrindo essa reta S, nós vamos fazer aqui, ó, vamos buscar esse ponto aqui que eu vou chamar um ponto Q, fazendo a igualdade entre essas equações de R e S. Então, você vai buscar esse ponto Q. Agora, depois que você tiver o ponto Q, você ainda vai ter que ver a distância entre P e Q. Tá? Vamos ver como é essa distância entre esses dois pontos. E aí você tem, então, a distância do ponto a essa reta. Então, você vê que é um trabalhinho bem maior do que simplesmente aplicar aquela fórmula, né? Então, a primeira coisa, nós vamos buscar a inclinação da reta. Isso aqui eu vou chamar de reta R. Vamos buscar a inclinação da reta S. Acontece que a reta R a gente não tem na equação geral a inclinação. A gente tem que trazer isso daqui para a sua forma reduzida. Como é que a gente vai fazer? A forma reduzida é aquela y igual a mx mais n, tá? Então, aqui, ó, nós temos 2x menos 3y mais 19 igual a zero. Vamos isolar o y. Então, vamos deixar só o menos 3y do lado esquerdo e o restante vamos levar lá para o lado direito. Vai ficar menos 3y igual a menos 2x menos 19. Multiplicar tudo por menos 1. Então, teremos 3y igual a 2x menos 19. Dividindo agora por 3, para isolar só o valor do y, nós vamos ter que y é igual a 2/3 de x menos 19, menos não, aqui ficou mais, né? Mais 19 sobre 3. Pronto, então agora a gente tem a equação reduzida daquela reta R lá, equação reduzida de R. E aí a gente tem que a inclinação dessa reta R é igual a 2/3. Daí, a inclinação da reta S é só você inverter e mudar o sinal. Vai ser menos 3 sobre 2. Esse aqui, ó, é a inclinação que nós precisamos. Como é que a gente vai descobrir a reta S? Vou botar aqui, ó, reta S. Nós já temos a inclinação e temos um ponto que pertence a essa reta S. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, y menos y0 é igual a ms x menos x0. Tem outras formas de encontrar também, tá? Então, aqui, y menos o y0 será essa daqui, ó. Esse aqui é o y0, esse aqui é o x0. Y menos 1 é igual a inclinação, que é menos 3/2, que multiplica x menos 2, que é o x0. Então, vai ficar y mais 1 é igual a menos 3/2 de x menos. Quando você multiplicar aqui menos vezes menos dá mais. 3/2 vezes 2. Esse 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui vai ficar igual a 3. Agora, vamos subtrair 1 de cada uma das
dos membros, a gente vai ter que y é igual a menos 3 meios de x mais 2. Essa aqui é a equação reduzida da reta S. Bom, já tendo então a equação da reta R, a equação da reta S, eu vou buscar esse ponto Q. Esse ponto Q ele pertence tanto à reta R como à reta S. Então a gente vai igualar as duas retas, tá? E encontrar a coordenada x desse ponto Q. Então vamos fazer aqui menos 3x sobre 2 mais 2 é igual à equação da reta R. Só o membro do lado direito. 2x sobre 3 mais 19 sobre 3. Então, aqui você pode, por exemplo, tirar o MMC, que é 2 e 3. O MMC é 6. 6 dividido por 2 dá 3, vai ficar menos 9x, mais 6 vezes 2 dá 12. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4x, mais 6 dividido por 3 dá 2, vezes 19, 38. Então, esse 6 que é comum os dois membros, você pode tirar. E aí a gente vai ter menos 9x mais 12 é igual a 4x mais 38. Então, agora, nós vamos subtrair 4x de ambos os membros. Teremos menos 13x. E vamos subtrair 12, né? Então, aqui será igual a 26. Dividindo tudo por menos 13, você vai ter que x é igual a 26 dividido por menos 13. Então, x é igual a menos 2. Quando encontramos a coordenada x de Q, que é menos 2, agora vamos encontrar a coordenada y. Posso substituir em qualquer uma das equações. Vamos pegar essa aqui que está mais próximo. Y será menos 3 meios de x, que é menos 2, mais 2. Ó. Esse 2 eu posso dividir com esse 2. Menos com menos dá mais, então será 3 mais 2. Y então é igual a 5. Então, y aqui é 5. O ponto P tem coordenada 2 e menos 1. Agora nos resta apenas calcular a distância entre os pontos P. Então, a distância entre P e Q será dado pela raiz quadrada de... Você vai pegar uma coordenada, vai ser o quadrado da diferença das coordenadas de x mais o quadrado da diferença das coordenadas de y. Então, a gente vai pegar o 2 menos 2 ao quadrado mais menos 1 menos 5 ao quadrado. Então, essa distância será igual a raiz quadrada de... Aqui, ó, menos com menos dá mais, 2 mais 2 será 4, 4 ao quadrado, 16. Mais menos 6 ao quadrado, 36. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 52. Se você fatorar 52, você tem que ele é igual a 13 vezes 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 13 vezes a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, seria 2 raiz de 13. Letra B, como já tínhamos visto antes. Tá? Então, essa aqui é uma outra forma bem mais complicada. Ó. Veja que essa daqui é muito mais simples. Uma linha só para você resolver, mas você precisa lembrar dessa forma. Então, guarde a formulazinha da distância entre um ponto e uma reta. Pronto, nessa segunda questão, ele pede a equação da reta que passa pelos pontos A de coordenada 2, 5 e B de coordenada 4, menos 1. Bom, então vamos fazer isso daqui de mais de uma forma. Então, a primeira forma que nós vamos resolver essa questão é a seguinte. Você tem que a equação de uma reta ela é dada assim. Você pode escrever como sendo ax mais b igual a y. Então, a gente vai substituir esse x e y por esses valores em particular aqui, ó, x0, y0, x1, y1. Tá? Então, vamos escrever aqui ó, que 2, então aqui será x0, y0, então 2a mais b é igual ao y, aqui é assim. E substituindo xy por x1 e y1,
nós vamos ter que 4a mais b é igual a y, que é igual a menos 1. E agora a gente vai ter aqui um sistemazinho que a gente vai poder encontrar o a e o b, substituir nessa forma geral, forma reduzida aqui, né? E encontrar a equação reduzida da nossa reta, que ele quer a equação reduzida, que ele é nesse formato aqui, ó. Equação reduzida da reta, esse formatozinho aqui. Tá, beleza. Então o que eu tenho que fazer? Eu posso aqui subtrair a equação de baixo da equação de cima. Então, 4a menos 2a fica 2a, b menos b dá 0, menos 1 menos 5, menos 6. Por que menos 5? Porque eu estou subtraindo essa equação dessa, então menos 1 menos a equação de cima, que é 5. Bom, agora é só dividir por 2, o a será igual a menos 3. Menos 6 dividido por 2, que é 3. Pronto, agora eu substituo em alguma das duas, vamos substituir nessa primeira, por exemplo, e aí a gente vai ter que 2 vezes a, 2 vezes menos 3, mais b igual a 5, então seria menos 6 mais b igual a 5, então b igual a, somando 6, ambos os membros, então b igual a 11. A equação reduzida da nossa reta, então, será igual a ax menos 3 vezes x mais b, que é 11. Então, essa resposta aqui vai estar na letra B de bola. Bom, a segunda forma de você resolver encontrar a equação dessa reta, dado 2 pontos, eu já deixei aqui o formato, ó, nós vamos fazer pelo determinante. Na primeira linha você tem as coordenadas x e y e a coluna, a última coluna é toda formada pelo número 1. Então essas duas coordenadas de A e B você vai colocar aqui como linhas dessa segunda e terceira linha desse determinante. Então aqui será 2 e 5, 4 e menos 1. Então claro que você tem que saber como que resolve um determinante, tem vários métodos. Vamos usar o método de Sarri, que é o mais conhecido, igualar isso a zero, tá? Então vamos lá, vou tirar aqui, ó. E aí, pelo método de Sarri, você vai repetir aquelas duas primeiras colunas aqui, ó, x e y, 2, 4, estou repetindo a primeira coluna e agora a segunda coluna aqui, ó, menos 1. E vou colocar o zero aqui. Como é que a gente resolve pelo método de Sarri? Você vai fazer isso daqui, ó. Pronto, já adiantei aqui. Então você vai pegar essas diagonais nesse sentido e multiplicar os valores de cada diagonal somando os resultados. E essas diagonais aqui que estão em vermelho, você vai multiplicar e trocar o valor delas. Vai subtrair então esses valores. Então vamos trazer aqui, ó. 5 vezes x vezes 1 dá 5x. Mais y vezes 1 vezes 4, 4y. Mais. Agora aqui, ó, vai ficar 1 vezes 2 vezes menos 1, dá menos 2. Então já vou deixar aqui menos 2. E aí agora nós vamos para a parte vermelha, que será negativa. Y vezes 2 vezes 1 dá 2y, menos 2y. Menos. Menos 1 vezes x dá menos x. Com esse menos vai ficar mais x. Menos. 4 vezes 5 vezes 1 dá 20, menos 20. Então tudo isso agora é igual a zero. Então agora a gente tem aqui, ó, 5x mais x, 6x. Esse aqui com esse. 4y menos 2y mais 2y. Menos 2 menos 20 dá menos 22. Isso aqui é igual a zero. Dá para dividir isso aqui tudo por 2. Então teremos 3x mais y menos 11 igual a zero. Isolando o y, ele quer a equação reduzida. Y então será igual a... Vamos subtrair 3x. E vamos somar 11. Assim o y ficou isolado. Nós temos a segunda forma, que dá o mesmo resultado, né? Letra B. Então vamos agora para a terceira forma de resolver então, essa questão. Então a terceira forma, nós vamos encontrar a equação reduzida, primeiro encontrando a inclinação dessa reta, depois a gente vai substituir na forma da equação e tomando um dos dois pontos encontrar essa. Então como é que a gente faz para encontrar a inclinação, por exemplo? Vamos chamar essa reta de R. Nós vamos tomar aqui, ó, YB menos YA dividido por XB menos XA. Agora quem é YB e YA? Bom, vamos chamar isso aqui de YA, isso aqui de XA.
isso aqui de xb e yb. E você pode inverter que não vai fazer diferença, tá? Então aqui seria yb menos 1, menos ya, que é 5, xb, 4, menos xa, que é 2. Então aqui seria menos 6 sobre 2. Então essa inclinação dessa reta é menos 3. Bom, então a equação reduzida, que é y igual a mx mais n, como nós queremos agora, o que resta para encontrarmos seria o valor de n, né? Vamos substituir o valor de m e tomar qualquer um dos pontos. Vamos tomar, por exemplo, o ponto A. O ponto A tem y igual a 5 e x igual a 2. Então aqui, ó, 5. O m nós já descobrimos que é menos 3. Vamos pegar o x do ponto A, que é 2, mais n. E aí você vê que fica 5 igual a menos 6 mais n. Vamos somar 6, ambos os membros, então nós temos que n igual a 11. Bom, já tenho o coeficiente angular e tem um termo independente, agora é fácil. Y igual a menos 3x mais 11. Aqui de novo, a equação reduzida da letra B. Tá, pessoal? Então, olha, nós temos pelo menos três formas de mostrar uma reta. Nós temos a equação geral da reta, que ela é nesse formato, ax mais by mais c igual a 0. A equação reduzida, que foi o que foi pedido nessa questão, isolando o y igual a mx mais b. Esse m é o coeficiente angular e o b representa o coeficiente linear, onde a reta toca o eixo y. E tem também a equação paramétrica da reta, onde você põe um parâmetro t, tá, para o valor de x e y como duas funções. E aí a gente deve aplicar em alguma oportunidade essa terceira aqui, mas que é menos usada, então, por exemplo, na escola de especialista. Bom, então acompanhe os nossos vídeos, siga essas dicas e você vai se dar muito bem nessa prova. Um abraço, até o próximo vídeo.